de história, muita lenda, muita glória. Quantos anos eu tenho? Tenho 104 anos. Taquara, tem um passo no mato que chama Taquara também. E tem uma tabuazinha do mato também. Uma tabocazinha. Uma taquara também. Trouxeram histórias bonitas, muitos presentes e fitas, até um Deus ofertaram, outra alma e outra crença, um punhado de doença, e as nossas terras roubaram. Falar de mulher, falar das guerreiras, falar da história da Jaqueira, no momento que nós estamos chegando. Eu fico emocionada porque eu vou falar da história de um povo, vou falar da história das mulheres guerreiras, né, das anciões, como Taquara, minha mãe, porque Taquara, ela é um livro vivo, ela é a memória do nosso povo. É um orgulho poder falar dela para vocês. É um orgulho enquanto filha, enquanto mulher liderança, enquanto mulher pataxó, falar de outra, falar de um livro vivo que você tem dentro da sua casa. Vocês não imaginam o orgulho que é para mim falar um pouco disso. E quando eu estou falando, passa uma borboleta aqui me dando um sinal que tem mais pessoas por perto aqui. Então, assim, a Reserva da Jaqueira, quando ela foi criada também dessa forma, essa aldeia, com determinação, com coragem, com amor, para mostrar para nós quem nós somos. Nascemos e morreremos pataxó, está no nosso sangue, e devemos nos orgulhar do que os nossos anciões nos deixaram. Então, vim falar da história do povo no meio da floresta, dentro da terra, nessa conexão tão forte com esses elementos, rio, mar, floresta, terra. Vocês não imaginam a força que a gente tem. Cortaram nossos galhos, mas deixaram as nossas raízes, e os brotos nasceram fortes e resistentes, que somos nós que estamos aqui. Meu avô ainda falava pra gente que ia chegar um dia que a gente ia pagar para beber água, a gente ia se cobrir, a gente ia conhecer um mundo diferente do que eles estavam vivendo. E chegou esse tempo mesmo. Mas mesmo com esse tempo que chegou, nós não deixamos de ser pataxó. Nós continuamos, porque ser pataxó está no nosso sangue, não está no que a gente usa hoje. E isso para nós é um orgulho poder falar para todo mundo. Que nós nascemos e morreremos pataxó. O nome da Jaqueira saiu daqui mesmo. Porque que tudo era Jaqueira, né? Aí todo mundo pensou assim, vamos botar o nome desse lugar aqui, Jaqueira. Tinha muita laranjeira também, mas ninguém ia botar laranjeira não, botar Jaqueira. Aí botaram Jaqueira. Há quase 70 anos atrás, nós indígenas pataxós fomos acusados de crime que não cometemos, espancados, chicoteados, torturados e mortos pela polícia local. O massacre ficou conhecido como o Fogo de 1951. Na época que teve o massacre, aí pegaram meu pai, cortaram o couro da cabeça para ele comer, tá entendendo? E batia em índio, matava, estrupava, tudo eles fizeram com o índio, né? Pataxó pisou na terra, lutando. Ela é um livro aberto, né, para todos nós, povo pataxó e jovens, tê-la como inspiração. Eu lembro quando vó sentava com a gente na fogueira e começava a contar sobre a história, né, do povo e de como ela chegou na reserva. E hoje em dia eu tenho não é muita sabedoria, mas eu tenho um conhecimento de que se não fosse por ela, ou minha mãe e minha tia, nada disso estaria acontecendo hoje. Eu dormia debaixo do pé da jaca aí, até uma chuvinha. Quando era no outro dia, trazia 5 ovos para focar, para todo mundo comer aquela farofinha ali. Passava o dia todo com aquela farofinha ali. Era com facão, machado, procurando pau para fazer os quijemezinhos, carregando pai nas costas, do lado do matão, um pau nas costas também, todas as três. Nós moramos no Canibá Velha.
Aí fomos lá para um lugar chamado Boca da Mata, né? Assim, onde ele morreu mesmo. Aí, né? Eu fiquei lá. Quando ele morreu, eu fiquei com essa gente tudo pequeno. E agora para criar 6 filhos? 6 filhos. Um já era casado, o mais velho, Carajá. E as outras estavam tudo comigo. Outros mais pequenos, já ficando mocinhos. Aí nós não tínhamos casa tão esquigêmeo assim. Aí eu fui no mato, tirei uns paus, fiz esquigêmeo, subi para amarrar os tênis, né? Subi todo, e cavemos o barro, embarreamos todo e entrei para debaixo. Né? Foi o que eu fiz, era. De fazer a farinha sozinho. A minha sogra, que é mãe das 3, né? Ela foi uma guerreira porque ela também não foi mulher de dizer assim, não vamos fazer isso que não vai dar certo. Ela lutou junto com a gente também. E ela apoiou muito as 3 filhas, né? Trabalhava o dia todo, à tarde tinha que voltar de novo. E chegava a época que a gente não tinha nada para trazer de alimento. Então era a única pessoa que ajudava a gente nesse momento, era essa jovem, essa guerreira também, né? A Taquara. Torrar farinha, fazer farinha. E daí foi indo, ele morreu, né? Aí as maminhas disseram assim, não vou deixar minha irmã estar sofrendo aqui na roça, não. E nós chegamos aí, botei meu filho tudo para trabalhar. Ó, meu filho, agora vocês vão trabalhar, eu também vou trabalhar. Para ajudar. Fui trabalhando. Fiz um pijamezinho para nós, aí ficamos trabalhando com eles. Foi indo, foi casando todo, foi casando. Ficou sozinho até hoje, estou sozinho em Deus. A criação foi que eu criei, mas tudo bem. Ela viveu com todo mundo, e fez muita. Aí são todos legalzinhos, com todo mundo, todo. Até hoje. Dei educação a ela, tudo direitinho. Hoje ela os filhos do mesmo jeito também, que ela faz com os filhos. Eu quero criar meus filhos do mesmo jeito que minha mãe me criou, eu vou criar meus filhos do mesmo jeito também. Olha, assim, falar da minha mãe, né? Às vezes a gente que somos filhos, não tem nem filhos, né? Não tem nem palavras assim, para falar. O quanto ela é importante, né? nas nossas vidas. É uma guerreira, lutou muito, né? Desde criança, a família e tudo, assim, vem lutando. E essa educação que ela teve, né? Que os pais passou, esse ensinamento, essa sabedoria, ela passou um pouco para nós. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha mãe, tenho muito orgulho. Assim, também não deixando de falar, né, de uma grande guerreira, né, que é a minha mãe Taquara. Ela é uma pessoa que sempre esteve presente, né, na nossa vida, né, da família, e uma pessoa que sempre veio lutando ao nosso lado, né, passando os conhecimentos, né, toda essa sabedoria, para que a gente pudesse, né, ter o conhecimento que hoje nós temos e também pudesse estar passando para outras pessoas. A Taquara, né, ela ficou viúva muito cedo, né, com 6 filhos, e ela foi essa grande guerreira que sempre deu força para nós, né, e que veio passando, né, todos esses conhecimentos, nos orientando, né, dando essa educação para a gente, né, como a gente lidar com as pessoas, como a gente chegar até os nossos anciões, como a gente conversar com nossos velhos, né, ouvir. Então esse grande respeito a Taquara tem passado para nós, né? E um grande guerreiro também, né, que é o meu irmão Carajá, né? Ele ficou no lugar de pai, ele que cuidou da gente, né? E um grande professor, né? E na nossa luta de caminhada, ele foi a pessoa que sempre veio aí nos orientando, né? Ensinando aonde a gente poderia ir, né? Os lugares que é onde a gente podia ir, né? E então ele foi essa pessoa que sempre também esteve presente, né, na nossa vida, uma pessoa que sempre veio nos orientando, né? Pelos conhecimentos que ele tem, que também foi adquirido, né, do meu pai. E ele herdou, né, esse grande talento, né, dele, esse grande conhecimento que ele tem. E tudo isso ele também veio nos ensinando, né?
Minha avó é a maior inspiração para mim, porque foi através dela que eu pude, né, fazer as minhas artes, pude expressar meu sentimento nas roupas. Então foi através dela que eu pude pegar todo esse conhecimento. Minha avó é uma grande guerreira, uma mulher muito importante, né, não só para mim, mas também para minha família. Ela é a base de tudo e por causa dela, tudo isso aqui que vocês estão vendo foi por causa dela, da alegria e da felicidade dela. Pensar na minha mãe, na minha avó, a primeira palavra que vem à minha cabeça é privilégio. Para mim é um privilégio enorme, enorme mesmo, vir da linhagem delas. Se eu achar que os dias estão difíceis, eu posso olhar para elas e ver que dias melhores virão. Kshad, Chumup, Capetão Cortume, Suriação Pataxó, Arnã de Rua, Pataxi Cartening. Dizem que seremos, né, os futuros da comunidade. Mas eu digo que nós somos o agora, né? Porque sem os mais velhos, nesse momento, nós não seremos nada, né, no futuro. Então a gente trabalha na ideia de fortalecer os conhecimentos dos nossos anciões, né? Existe uma frase, né, do Raoni, né, Pataxó, né, da aldeia Mãe Barra Velha, que ele diz que só levanta para falar quem já sentou para escutar. Então o processo de escutatória, e principalmente nós enquanto jovens, nós temos que aprender a escutar cada vez mais com os nossos anciões. Dizer para vocês que quando um velho, né, ele morre, né, nós dizemos que um livro e uma biblioteca toda se fecha, né? Pois é através desses anciões que adquirimos conhecimento tradicional, fortalecemos a identidade, porque só quem vivenciou tem história para contar. Akshan Jahauchomop, Ayokuan, Calpetô Cortume Aciratã, Arnan Caecó Pataxi Caiha Cartening. Sou o cacique Ciratã aqui da reserva Pataxó da Jaqueira. Hoje também estou como presidente do Conselho de Cacique, né, do povo Pataxó. E venho falar um pouco para vocês, né, sobre assim, a importância, né, dos conhecimentos, dos saberes tradicionais, principalmente a importância dos mais velhos para nós, enquanto jovem, né? Eu sou um exemplo dessa locução, né, dessa orientação dos mais velhos, né? Eu me torno o primeiro cacique jovem dentro da história do nosso povo. Pela primeira vez um jovem se torna um cacique. E assim, os nossos líderes, né, nossos caciques sempre foram os mais velhos, né? Pelo conhecimento, a luta, né, a sabedoria, né, as estratégias que sempre tiveram para poder defender e auxiliar, né, e orientar o seu povo. E hoje eu costumo dizer para o nosso povo que a gente temos hoje um conhecimento da cultura, da tradição, através deles, né, dos anciões. Existe uma pequena frase que os nossos guerreiros mais velhos sempre falam para nós, que ele diz assim, né? Eles sempre começaram dessa maneira, né? Eles falam assim que como é que eu vou falar de mim sem antes não falar daqueles que falaram por mim? Então, assim, é uma mensagem que os mais velhos traz, sempre reverenciando aqueles que tiveram antes dele. E eu sempre também carrego comigo essa mensagem, porque hoje, graças ao nosso grande Criador, estou vivendo, né, uma vivência dentro do meu território, né, de alegria, né, de ver o nosso povo aí sendo destaque em alguns momentos, né. Hoje a gente já temos a liberdade de nos expressar, já temos a liberdade de andar em lugares que a gente não conhecia, hoje a gente já conhece, né, a oportunidade de levar essa história, essa cultura para outros países, né, para outros estados brasileiros. Então, assim, hoje eu me orgulho muito dessa luta que os velhos se iniciaram no passado e que a gente hoje vem assumindo. E a nossa missão hoje é continuar, repassar para os que estão vindo mais novos, porque a nossa tradição, a nossa cultura sempre foi dessa maneira, sempre foi passado, né, de pai para filho. Os nossos avós, nossos tios sempre tiveram essa sabedoria de nos ensinar dessa maneira. Elas são um sinônimo de força e de inspiração para nós enquanto jovens, né, enquanto sonhadores, né. As mulheres são um exemplo, né, de sonho, inspiração, persistência.
e um jeito único, né, de lidar com os problemas, né, de conseguir resolver os conflitos, né, resolver ali uma determinada situação. Elas têm um jeito único e que é muito bonito, né, muito maravilhoso. Nós estamos construindo uma nova história e nessa nova história vocês são nosso grande parceiro. Vocês estão junto com nós povos indígenas. Vamos deixar uma história diferente para futuras gerações. Nitiaueri.